Olá, você que está aqui na nossa unidade 1 com o livro da Arariba Plus, página 24, clima. Vamos falar de clima, tá? E a página de clima é bem curtinha, tá, gente? É 1, 2, 3, 4 páginas curtas, que tem as figuras grandes, né? Para depois a gente ir para vegetação e fazer a síntese da primeira unidade. Os climas do Brasil. Os elementos dos climas... Olá, tema 3, página 24. A pessoa tá com a língua tralala, porque já leu os dois temas inteiros, já resolveu o probleminha, já resumiu os temas, já foi e voltou. Então, dá uma travada na língua. Relaxa aí. Vai lá pegar uma água que a tia aqui tá com sede. Gente, foi meio litro de água tão rapidinho que eu não sei como. Eu vou dar uma pausa aqui, já volto já com a água. Voltei com uma aguinha geladinha. Então, vamos lá, porque falar cansa. Climas do Brasil. Os elementos do clima, como a temperatura e as precipitações, influenciam os tipos de vegetação, a agricultura e o cotidiano das pessoas. A maior parte do território brasileiro encontra-se em áreas de baixas latitudes. Por essa razão, predominam no Brasil climas quentes e úmidos. Os tipos de clima que ocorrem nas maiores áreas do Brasil são o clima equatorial, tropical e o subtropical. Então, nós temos os tipos de climas que ocorrem em maiores áreas do país são o clima equatorial, o tropical e o subtropical. A gente vai agora olhar aqui a figura 12 da página 24. Olha aqui. Tá vendo? Pronto. Aqui essa área vermelha que você tá vendo aí é o equatorial, né? Região do Amazonas, do Acre, Amapá, Pará, tá? É o clima tropical. Essa área daqui, você vê que aqui o finalzinho do Acre já é equatorial, é mais quente. Esse finalzinho aqui, né? Você vê aqui do Acre não, Acre é aqui, gente, perdão. O Acre é aqui. Mas essa área aqui que você vê aqui, tá vendo essa área aqui que eu não lembro o nome, não sou obrigada, né? Também tem estados aqui que dividem, né? O equatorial. Essa parte laranja aqui escura é o tropical. Esse aqui amarelado é o tropical semiárido, tá? É a região de seca, tá? O verde, que pega, né, minha cidadezinha de Aracaju, que fica por aqui, né? É bem pequenininho aqui, ó. Né? É o litorâneo, né? O clima de praia, aquele clima mais, né, fresquinho, né? E tem parte também de São Paulo, né? Vem aqui, descendo tudo isso aqui, litorâneo. Aí tem o tropical de altitude, que é esse mais claro, tá? E o subtropical, que é o verde, ok? Então você vê bem aí, né? E aqui as legendas, se você não entendeu o que eu falei, tá aí as legendas. Vou começar falando sobre o clima equatorial. Esse tipo de clima ocorre em regiões próximas à linha do Equador e predomina na região norte e em parte da região centro-oeste. O clima equatorial é caracterizado pela intensa incidência de radiação solar na superfície, o que faz com que as temperaturas sejam elevadas ao longo do ano, com médias anuais superiores a 25 graus Celsius. Em função desse aquecimento, a maior evaporação, o que provoca a mudança de chuvas e alta umidade. Essas condições favorecem a existência de florestas densas e de grande biodiversidade. Porém, nas regiões brasileiras onde ocorre o clima equatorial, a agricultura em geral é difícil, restrita e há poucos cultivos. Isso acontece por conta do grande volume de precipitação que carrega os nutrientes do solo, tá? Então o clima equatorial ele tem o quê? Vamos lá. Ele é caracterizado pela intensa radiação solar na superfície, né? As temperaturas são elevadas ao longo do ano, as médias são acima de 25 graus Celsius, né? Por causa desse aquecimento da radiação solar.
A maior evaporação provoca acumulação das chuvas de alta umidade, então é uma região que chove muito, porque evapora muito, vai evaporando, vai chovendo, né? Florestas densas nesse clima, grande biodiversidade, mas em compensação não é uma área boa para cultivo, né? A agricultura é bem difícil nessa área, porque a precipitação da chuva carrega os nutrientes do solo constantemente. Então vamos agora para o clima tropical. No Brasil, o clima tropical predomina no centro-oeste, no sudeste e em parte do nordeste, tá? O clima tropical predomina aí no sudeste, centro-oeste e em parte do nordeste. Apresenta temperaturas médias anuais superiores a 18 graus Celsius. Nas regiões centrais do país, esse clima não sofre a ação das massas de ar úmidas do oceano e as chuvas são, em geral, mal distribuídas ao longo do ano, com ocorrência de verões chuvosos e invernos secos. Olha que interessante. Pode ficar pegadinha, né? Verões secos, invernos chuvosos. Não, é verão chuvoso. Olha que contradição. Chuvoso no verão e inverno seco. Isso tudo a gente tem aqui no clima tropical, tá? Clima tropical. Essas regiões são bastante utilizadas para a agricultura, irrigadas de cultivo, como algodão, a soja e entre outros, tá? Então, no clima tropical, a gente tem algodão, soja, entre outros. É o clima que predomina no centro-oeste, no sudeste e em parte do nordeste brasileiro. Tropical de altitude. Esse clima ocorre em altitudes superiores a 800 metros. Nas áreas do sudeste, sendo a principal delas a Serra da Mantiqueira, as regiões concorrentes de clima tropical de altitude apresentam temperaturas médias anuais baixas inferiores a 18 graus Celsius. Então vamos lá, para a gente ter o que a gente está falando. A equatorial é a mais quente de todas. Então é uma região que não dá para cultivar nada, né, para a agricultura. Florestas densas, altas temperaturas, então evapora muito, chove muito, né? Praticamente, para você ter uma ideia, há uma história que se diz, eu não sei se é verdade ou não, porque não pesquisei ainda, mas eu escuto muito isso, que todo dia chove na floresta amazônica. Todo dia chove, praticamente todo dia, né? Porque evapora muito e chove muito. Por causa dessa chuva e dessa precipitação do solo, desse desgaste solar, não se cultiva nada na Amazônia, não tem agricultura, não tem a plantação daquilo. O que se dá lá, se tem, mas não uma coisa assim, não tem uma agricultura, né? Não tem uma plantação de coisa, porque o solo não aguenta aquilo de cavar, de plantar, né? Todo dia chove. E ele é o quê? Por causa disso, né? É uma área muito quente, é uma floresta muito quente, né? A média anual dela é acima de 25 graus. Aí vem o clima tropical, com as médias superiores a 18, mas não acima de 25, não é isso? E não sofre a ação das massas de ar úmidas dos oceanos, e chuvas em geral são mal distribuídas, né? São como as chuvas lá, verão chuvoso, inverno seco, não é isso? Agora, essa área do clima tropical já são bastante utilizadas para a agricultura, né? Algodão, soja, estão aí nessa área, né? E aí vamos para o tropical de altitude. Eu quero falar tropical de atitude. Atitude. Tropical de altitude. Você me viu rapidinho, né? Eu sei como você me viu, né? Porque foi um deslize, mas eu não vou pagar esse vídeo não, vai ficar aí. Esse clima ocorre em altitudes superiores a 800 metros, na Serra da Mantiqueira, que ocorre o tropical de altitude. As regiões com ocorrência de clima tropical de altitude apresentam temperaturas médias anuais baixas, temperaturas médias anuais baixas inferiores a 18 graus Celsius, e são bastante utilizadas para a pecuária familiar e a piscicultura. Piscicultura é a questão de peixes, tá? Tropical litorâneo, caracterizado pelas altas temperaturas e a influência de massas de ar úmidas do Atlântico. O clima tropical litorâneo ocorre em áreas costeiras. Em função dos efeitos da maritimidade, esse subdomínio apresenta baixa amplitude térmica, ou seja, é pequena a diferença
de temperatura entre o dia e a noite, e a influência de massas de ar oceânica provoca chuvas bem distribuídas ao longo do ano. As características desse clima favorecem cultivos que suportam bem a umidade, como o da banana, e são aproveitadas pelo setor turístico ao longo de grandes extensões da costa brasileira. Vou falar agora sobre o clima tropical semiárido, que é o nosso aqui, tá? Esse tipo de clima ocorre em parte do Nordeste, na região conhecida como semiárido nordestino, onde as chuvas são raras e as temperaturas são altas, com médias diárias em torno dos 25 graus Celsius. Gente do céu. Eu fiquei agora dizendo, né? Temperaturas altas, né? Temperaturas altas, 25 graus. Quer dizer, porque não tem floresta, né? Porque se você olhar o equatorial, ele tem superior a 25. A gente chega a 25, que tá alto. Imagina se fosse equatorial, Deus é mais. O clima tropical semiárido apresenta períodos prolongados de seca e a falta d'água dificulta a prática da agricultura e a criação de animais para a subsistência. Nas últimas décadas, no entanto, o desenvolvimento da agricultura irrigada provocou a expansão do agronegócio e hoje o polo agrícola de Juazeiro e Petrolina produz frutas e hortaliças de alta qualidade, inclusive para exportação. Clima subtropical. Esse clima apresenta temperatura média anual inferior a 18 graus Celsius e ocorre... Gente, bom lembro ser Celsius, que eu leio centígrados. Eu tô lendo Celsius porque eu tô lembrando só do Celsius. 18 graus Celsius, né? 18 graus centígrados. Qualquer coisa depois você fala, mas aí eu não vou editar o vídeo não, vou aprender, tá? Então vamos lá. Esse clima apresenta temperaturas médias anual inferior a 18 graus, né? E ocorre na região sul, em áreas situadas abaixo do Trópico de Capricórnio. No clima subtropical, as estações do ano são bem demarcadas, com o verão quente e chuvoso e os invernos mais rigorosos do país. Há ocorrência de geadas e, em casos raros, neve. Apesar das baixas temperaturas apresentarem uma ameaça aos cultivos agrícolas em geral, esse clima apresenta grande potencial agropecuário. A região sul do país é um centro produtor de diversos alimentos, como arroz, milho, soja, trigo, uva e carne bovina. E é isso. Vamos lá. Resumindo rapidinho para você entender, nós estamos aqui no Brasil. Nós temos, né, os principais climas que acontecem na área são o tropical, o equatorial e o subtropical, né? Além desses três, nós temos do equatorial, do tropical e do subtropical, nós temos o tropical semiárido, né, o tropical litorâneo e o tropical de altitude. O clima tropical na floresta amazônica que ocorre, né, mais ali na área da Amazônia, na região norte e parte da região centro-oeste, tá? Caracterizado pela alta incidência da radiação solar, né? Eu já falei isso, né, mais uma vez, estou falando de novo. Média anual de 25 graus, né, em função do aquecimento. É muita evaporação que chove todo dia, alta umidade, então nada daquela terra segura na agricultura. Então, eu te falar que tem uma fazenda na Amazônia, na floresta amazônica, quer fazer uma plantação? Pode, não vai nascer nada, não dá nada lá, tá? Se plantar assim não, por quê? Porque a terra lá ele não aguenta pela alta rotatividade da precipitação, né, que carrega os nutrientes do solo. Aí tem o clima tropical, que predomina no centro-oeste e no sudeste, e em parte do nordeste, né, não sofre ações de massas de ar, né, um clima bom em geral, né, porque ele é a corrente de verão chuvoso e inverno seco, e as regiões são bastante utilizadas para agricultura irrigada de cultivo, como algodão, soja e entre outros. Agora eu resumi rapidinho, tá? Então, se você quiser ver o vídeo todo. Tropical de altitude.
ocorre em altitudes superiores a 800 metros. Serra da Mantiqueira é um exemplo. É um clima tropical com temperaturas médias anuais baixas, inferiores a 18 graus. E são bastante utilizadas para pecuária familiar e a piscicultura. Tropical litorâneo, pelas altas temperaturas e a influência de massas de ar úmidas do Atlântico, o tropical litorâneo ocorre em áreas costeiras, em função dos efeitos da maritimidade, baixa amplitude térmica, pequena diferença entre o dia e a noite, e a influência de massas de ar oceânica provoca chuvas bem distribuídas ao longo do ano. Tá? Favorece bem a umidade, né? Cultivos que suportam bem a umidade, né? Banana, né? Setor turístico, né? E a extensão das costas da costeira, né? Isso. Então no tropical litorâneo ele tem bem pouca diferença entre o dia e a noite, tá? A diferença de temperatura entre o dia e a noite é bem pouca. O semiárido, que é o semiárido nordestino, né? Que é por longos períodos de seca, falta de água, aí dificulta a prática de agricultura, crescer de animais e subsistência, né, para subsistência. Aí também teve o que? O desenvolvimento da agricultura, né, provocou a expansão do agronegócio, e hoje o polo agrícola de Juazeiro, na Bahia, e o de Petrolina, em Pernambuco, produz frutas e hortaliças de alta qualidade, inclusive para exportação. O clima subtropical, as estações são bem demarcadas, né, isso? Bem demarcada. Verão quente, chuvoso, inverno mais rigoroso do país, ocorrência de geadas, em casos raros temos a neve. Apesar da baixa temperatura, representa uma ameaça aos cultivos agrícolas em geral. Esse clima apresenta grande potencial agropecuário. A região sul do país é um produtor de diversos alimentos: arroz, milho, soja, trigo, uva e carne bovina. E aí eu finalizo aí o tema 3 da unidade 1. Entrando agora no tema 4, que é vegetação. E a gente se vê no próximo vídeo.